Então, olá, boa tarde a todos, espero que todo mundo esteja bem. Dando continuidade aos nossos seminários, então, hoje a gente tem um seminário do Patrick Franco. O Patrick, ele é graduado em matemática aqui na Unesp Guaratinguetá, fez o mestrado aqui e atualmente faz o doutorado junto ao Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. E vai falar para a gente algo sobre a formação de mercúrio. Então, com você, Patrick. Então, muito obrigado, Otton. Muito obrigado a todos que estão aqui assistindo essa palestra. Eu sou, como o Otton bem disse, eu sou o Patrick, sou do Observatório Nacional, aluno de doutorado do Observatório Nacional, e o nosso trabalho é sobre formação planetária, em particular sobre o problema de Mercúrio, que se intitula o nosso trabalho de agora, a formação de Mercúrio, a partir de um impacto gigante envolvendo corpos de tamanhos similares. E para esse desafio, falar de Mercúrio, montei uma seleção, convoquei uma baita de uma seleção para o nosso trabalho. Fernando Roig, todo mundo conhece, do Observatório Nacional, o Otton, me orientando nesse desafio. Rafael também, Rafael Sfer, e o pessoal da Universidade de Tübingen, lá da Alemanha. Então, colaborando também com esse trabalho. Então, vamos falar primeiramente sobre a problemática de Mercúrio. Ela consiste em duas principais problemáticas, né? Duas principais duas observações das características de Mercúrio que constituem a sua problemática, né? O Mercúrio, apesar de ser um planeta o menor planeta terrestre do nosso sistema solar, ele possui uma densidade bastante alta, comparada, inclusive, às densidades de Vênus e à densidade da Terra. E supostamente essa alta densidade é devida à sua estrutura, constituída majoritariamente de um núcleo ferroso. Estima-se hoje que esse núcleo ferroso hoje tem aproximadamente 70% da constituição total de Mercúrio, que é muito maior daquilo que é suposto para os outros planetas terrestres, né? Que é em torno de 30%. Então, Mercúrio foge. A primeira parte da problemática de Mercúrio é justamente essa alta densidade causada pela sua grande quantidade de núcleo de ferro. A segunda parte do problema de Mercúrio é que depois das observações da missão Messenger, foi notado que Mercúrio não tinha, apesar de ter essa suposta fina camada de manto, essa maior parte da sua composição de núcleo, ele não tinha, seguindo a lógica, uma depressão, um empobrecimento de elementos, principalmente elementos moderavelmente voláteis na sua superfície, e isso entrou em conflito com a estrutura de Mercúrio, né? Esperava-se que ele tivesse um empobrecimento de alguns compostos químicos na sua superfície devido a essa estrutura, né? Então, a problemática de Mercúrio é justamente tentar atrelar, responder simultaneamente essas duas observações de Mercúrio: a sua massa, a sua estrutura e também a sua composição química. Durante as simulações de N-Corpus, que normalmente são utilizados para responder, né, os vínculos do sistema solar, principalmente o sistema solar interno, em termos das órbitas, das configurações orbitais dos planetas, das configurações orbitais do cinturão de asteroide principal, da entrega de água para a Terra, da massa dos planetas, em especial a massa de Mercúrio, em especial a massa de Marte. Normalmente essas simulações de N-Corpus, elas sofrem com a reprodução justamente de Mercúrio e com a reprodução da massa de Marte
Normalmente esses planetas seguem a linha dos outros planetas terrestres, são reproduzidos ou são produzidos muito mais massivo do que os planetas terrestres Mercúrio atual e Marte atual. Então, as simulações de N-Corpus tentam reproduzir, mas não têm sido eficientes nessa proposta. E é evidente, a hipótese mais difundida, mais utilizada nos trabalhos hoje, para tentar responder essa problemática de Mercúrio é justamente através da hipótese de colisões, em que Mercúrio perderia parte do seu manto através de uma colisão energética, através de uma colisão catastrófica, e continuasse sua trajetória, continuasse sua órbita com uma perda significativa do seu manto. Principalmente porque Mercúrio sobrevive, né, a última fase de formação planetária, em que você tem bastante interação gravitacional, você tem bastante encontros próximos e, inclusive, colisões entre os embriões planetários. Então, é muito difícil que Mercúrio escape de uma colisão durante toda a sua evolução, durante toda a sua formação no disco protoplanetário. Então, tendo em vista que a hipótese mais difundida e mais trabalhada é a de colisão, até o presente momento, normalmente essas colisões são trabalhadas individualmente para testar a formação de Mercúrio em simulações hidrodinâmicas, em que você resolve as equações de Navier-Stokes e você consegue traçar, né, o caminho de cada partícula que forma o conjunto todo que a gente ajusta os planetas, né, que constituem os planetas para essa determinada colisão. Normalmente é uma simulação dual, você tem dois corpos interagindo nessas simulações, e essas simulações elas têm clarificado as condições de impacto de Mercúrio, né? E uma das mais bem-sucedidas simulações normalmente envolvem um alvo com um tamanho terrestre e um proto-Mercúrio, que seria o projétil, com o tamanho de Marte, nessa colisão, que ficou bastante conhecida por justamente responder bastante vínculos do problema de Mercúrio, que é justamente, beleza, você colide com um alvo de tamanho da Terra, como que faz para Mercúrio escapar a essa região de colisão, a própria influência do alvo, que é muito mais massivo do que o projétil. Então, teve bastante sucesso as colisões que adotaram, por exemplo, a configuração de hit and run para o impacto gigante. É justamente quando o alvo bate de raspão, o projétil bate de raspão no alvo e escapa a região de colisão com uma determinada velocidade, uma velocidade relativamente alta, que consegue escapar e consegue, ao mesmo tempo, perder parte significativa do seu manto nessa colisão e sobreviver ao impacto na sua órbita com muito menos massa do que tinha anteriormente, antes da colisão. Mas, num trabalho recente que a gente recentemente publicou, a gente observou que esse tipo de configuração, esse tipo de colisão, especialmente envolvendo alvos de tamanhos terrestres, com a massa da Terra, eles são extremamente improváveis de acontecerem entre as colisões de um disco protoplanetário. E a gente variou as condições iniciais de distribuição de massa, das condições dos planetas gigantes. Mesmo assim, a gente observou que em todos os discos a gente não tinha, na verdade, colisões de hit and run envolvendo alvos do tamanho da Terra.
Isso porque quando você tinha colisões com alvos do tamanho da Terra, normalmente essas colisões eram frontais e com velocidades muito baixas. Então, o resultado dessa colisão nunca era uma colisão de raspão, evidentemente, mas normalmente o projétil era incorporado, era acretado pelo alvo. Então, a gente mostrou que isso era extremamente improvável que Mercúrio tivesse sido formado numa simulação, numa colisão dessa. Mas o que a gente observou também nesse nosso trabalho foi que quando a gente tinha proto-mercúrios do tamanho de Marte, aproximadamente, eles normalmente estavam envolvidos com colisões de raspão com velocidades consideráveis com alvos de tamanhos comparáveis. Quando eu digo comparável, eu digo uma vez e meia ou até cinco, aproximadamente 5 vezes a massa de Mercúrio, a massa do proto-mercúrio. Então, essas colisões, a gente observou que elas eram muito mais frequentes. Aí ficou o nosso questionamento, né? Seria essas colisões capazes de formar um corpo com a estrutura de Mercúrio? É justamente esse é o objetivo do nosso trabalho aqui, né? Investigar, explorar essas colisões envolvendo alvos menores, alvos menos massivos, verificar se eles são capazes de formar um corpo com a estrutura de Mercúrio e, ao mesmo tempo, tentar encontrar. Evidentemente que se você usa velocidades altíssimas, altas velocidades de impacto, você evidentemente vai conseguir produzir um corpo com a estrutura de Mercúrio, mas o fato é que a gente quer explorar também quais são os parâmetros de impactos que dariam que são mais factíveis com a média de velocidade de impacto, ou a média de energia de impacto do sistema de N-Corpus, né? A gente não quer fugir disso, a gente quer mostrar que eles também são factíveis nesses sistemas. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho. Para isso, a gente vai adotar também nesse trabalho as simulações hidrodinâmicas, e para isso a gente contou com a versão do SPH Belupa CUDA, do pessoal da Alemanha, que foi distribuído pelo pessoal da Alemanha, de Tübingen, inclusive nos ajudaram aqui a usar todo o software, e para isso a gente precisa adotar uma equação de estado, e nesse trabalho a gente adota as equações de estado analíticas, que é mais ou menos a maioria dos trabalhos utilizam essa equação de estado para os trabalhos que a gente observa nas publicações que a gente observa na literatura. A gente também utiliza 100 mil partículas ao total, distribuídas entre projétil e alvo, o que nas nossas simulações gira em torno de, como eles são comparáveis, né, fica em torno de 60 mil partículas para o alvo e 40 para o projétil, isso vai variando um pouco, mas também é um número largamente usado nos trabalhos que a gente observa de SPH. E aí, após a gente adotar isso, a gente fixa a massa do alvo. Como eu falei para vocês, a gente observou que nesse range a gente teve colisões mais frequentes, então a gente varia a massa do alvo entre 0,2 e 0,6 massas da Terra, e a gente também usou diferentes tipos de frações da massa do núcleo iniciais para o alvo e para o projétil. Para o alvo a gente usou 30% e 50%, 30% é o que normalmente a galera usa para simulações em SPH, é o que um corpo em estágio avançado de formação supostamente tem durante a última fase de formação planetária, e a gente testou também 50% para verificar o resultado da colisão, o que diferiria dos 30%, a gente também adotou 50% para explorar o que afetaria no alvo
no projétil, perdão, com diferentes valores de fração de manto, de fração de massa de núcleo no alvo. Então, aí, para isso também a gente fixou a massa do projétil em 0,13, massas da Terra, e fixamos também a porcentagem inicial de núcleo, que é de 30%, para garantir que inicialmente ele é um planeta condrítico, que possui a maior parte do seu corpo constituída de silicatos, e é o que também normalmente na literatura você encontra, né, 30%. A gente evoluiu o sistema por 2 dias depois da colisão, e depois que a gente ajustou todos esses parâmetros, fixou todos esses conjuntos de parâmetros, a gente precisa determinar quais seriam, então, os impactos, os parâmetros de impactos mais adequados para as nossas colisões, ou seja, visando sempre aquilo que eu mencionei como objetivo, que era usar a menor velocidade, não, perdão, a menor energia de impacto durante as colisões. Para isso, a gente adotou as leis de escalas, que são equações analíticas que determinam justamente a separação, a velocidade, determina a velocidade necessária para você ter a separação de cada regime de impacto. Então, qual seria a velocidade necessária para passar de um impacto, uma colisão inelástica perfeita, um merging, né, para um hit and run ou para uma acreção parcial. Então, essas equações que determinam esse mapa de regimes de colisão. Mas também a gente consegue calcular a massa, estimar a massa do maior fragmento e, consequentemente, também do segundo maior fragmento do sistema, né? Aqui, no caso, a gente sempre considera que o maior fragmento, após a colisão, que é a maior parte destruída, né? Qual a maior parte que ainda fica agregada depois da destruição, qual é a maior parte que fica agregada, esse é o maior fragmento, e normalmente esse é o alvo, e também é do segundo maior fragmento, que é a maior parte do projétil, que sobrevive à colisão agregada, né? Gravitacionalmente agregada. E para isso a gente adota essas equações aqui, a gente fixa a massa do maior fragmento, no caso, olhando para o projétil, a gente quer uma massa resultante que seja aproximadamente a massa do Mercúrio atual, então a gente fixa a massa do Mercúrio atual aqui, e a gente tem a massa total do sistema, a gente também consegue calcular essa porção aqui, então a gente determina a energia de impacto necessária para a gente produzir um corpo que no final da colisão vai ter aproximadamente a massa de Mercúrio. É uma estimativa, é um valor aproximado, mas já é muito melhor a gente sair de uma equação dessa do que tentar explorar diferentes parâmetros de impacto para ver qual que resulta melhor ou qual que é o menor. Então, isso é uma primeira uma primeira tentativa que basicamente vai colocar a gente mais perto de não usar tantos parâmetros de impacto, né? Aqui está uma geometria da colisão. Então, como eu falei, o projétil é sempre o corpo menor, o alvo é sempre o corpo maior. Aqui a gente tem um projétil colidindo com um alvo com uma velocidade de impacto VI e com ângulo de impacto θ, né? Então, o primeiro θ que a gente adotou para os nossos parâmetros de impacto, a gente quis adotar justamente o ângulo de impacto que fornecesse a menor velocidade de impacto possível, que é justamente esses pontos pretos aqui, ó. Eles determinam o ponto crítico da curva para cada massa do alvo. Então, aqui a gente tem, cada cor representa a massa do alvo, né? E a primeira tentativa que a gente fez foi vamos testar a menor. Vamos testar a menor possível, entre todas as velocidades de impacto. E por isso nós chamamos esses ângulos de ângulos críticos, né?
E aí a gente testou esses parâmetros, a gente viu que os valores do resultado não foi tão bom. A gente observou que os valores não forneceram um resultado tão aproximado quanto a gente queria. Então a gente precisava de uma outra tentativa. Então aí depois disso, qual seria a nossa segunda tentativa? Qual seria a nossa segunda abordagem? A gente então diminuiu o ângulo de impacto, e com isso, quando a gente diminui o ângulo de impacto, a gente aumenta o comprimento de interação, que é justamente esse L-int aqui, que representa justamente o comprimento que intersecta, né, os dois corpos. Então, quando eu diminuo o ângulo, aumento esse L de impacto. E justamente porque nos ângulos menores a gente observou que a massa não foi tão danificada quanto a gente queria do manto. A massa do projétil não foi tão danificada. A gente precisa aumentar esse comprimento de interação e com isso a gente tem que diminuir o ângulo. A gente tem aqui, se alguém pode observar que aqui a gente tem também velocidades espelhadas aqui, né, nessas curvas. Aí alguém pode perguntar, por que vocês não utilizaram ângulos maiores? Então, se você utiliza a mesma velocidade de impacto, justamente por causa desse comprimento de interação. Se a gente aumenta o ângulo de impacto, a gente diminui essa interação entre os dois corpos, representado por esse comprimento de interação. Isso, se aqui no ângulo menor, que era o ângulo crítico, a gente já não teve bons resultados, se a gente aumenta, ou seja, distancia o projétil do alvo, do centro do alvo, a gente teria com certeza muito menos dano e os nossos resultados também não seriam satisfatórios. Por isso que a gente adotou os ângulos menores, e quando a gente adotou esses ângulos menores, a gente observou que os resultados foram muito satisfatórios, foram muito próximos daquilo que a gente esperava. E só por curiosidade, o que a gente considera como satisfatório é que a massa final do segundo remanescente, segundo maior remanescente, ele tenha 5% ou a mais ou a menos da massa atual de Mercúrio, que é de 0,055 massas da Terra, ou 5% a mais, 5% a mais, a menos, ou que a razão de manto, a fração de manto final dele fique entre 65% a 75%. Então, quando a gente adotou essa segunda abordagem aqui, os resultados foram muito próximos disso, mas ainda não foram dentro desse range que a gente considerou como bons resultados. Então, a gente só precisou fazer um pequeno ajuste nos ângulos de impacto e a gente já conseguiu obter bons resultados, que são justamente esses ajustes finos aqui, os ângulos de ajuste fino, que são esses asterísticos vermelhos. E aí a gente conseguiu obter bons resultados. Aqui está um exemplo de uma simulação que a gente realiza, né? Aqui a gente tem um alvo com 0,2 massas da Terra, que é aproximadamente 1,5 vezes a massa do proto-mercúrio, colidindo com um ângulo de aproximadamente 32 graus e uma velocidade de impacto de aproximadamente 22 km por segundo, que é em torno de 3,8 velocidades de escape mútuo do sistema. E a gente pode observar aqui que o projétil colide com o alvo nessa região e se afasta da região de impacto, que é justamente aquilo que a gente precisa, né? Que o projétil não seja acretado pelo alvo e que se desmantele o núcleo se desmantele do manto que ele tinha inicialmente e sobreviva com a sua composição majoritariamente constituída de um núcleo. Você pode perceber aqui tem umas partículas azuis. Essa simulação não foi até o final, cortei na metade porque eles se distanciam muito, né? Então eu teria que dar um zoom out muito grande
para que vocês pudessem ver toda a simulação e praticamente não iam conseguir observar. Aqui está na metade da simulação e já está meio complicadinho de observar, mas a gente consegue. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, a parte do manto, parte do núcleo é perdida aqui, o que por um lado é bom, porque perder parte do núcleo diminui drasticamente a massa do final desse segundo remanescente, desse segundo maior remanescente, mas ao mesmo tempo perder muito massa do núcleo, né, perder muita quantidade de núcleo faz diminuir a fração final de núcleo. Então a gente tem que percebe que a gente precisa ajustar de um modo que a perda de núcleo não seja tão grande, mas que ao mesmo tempo a massa do manto precisa ser retirada quase que completamente. Aqui a gente consegue observar que ela é quase totalmente, o núcleo é quase totalmente desmantelado, e ao final da simulação a gente consegue observar que sobra só núcleo. Isso é bom, esse é um resultado satisfatório que a gente obteve. Aqui está uns snapshots da simulação para vocês observarem melhor. Desculpa ficar mudando de cor assim toda hora, mas aqui, então, o rosa representa os silicatos, inclusive o vermelho. O rosa e o vermelho representam os silicatos, o azul claro e o amarelo representam o núcleo dos corpos. Aqui o vermelho é o alvo e o rosa é o projétil. Então, eles colidem, né? Aqui, como vocês podem observar aqui, eles raspam os núcleos, né? O núcleo do alvo ele é comprimido, bem como o núcleo do projétil, só que após a colisão, o núcleo do alvo, ele somente fica, ele só fica tentando encontrar o equilíbrio hidrostático dele, mas o manto, o núcleo do projétil, ele vai meio que se desfazendo, algumas partículas ficam para trás, porque tem uma velocidade relativa em relação ao centro desse corpo bem menores, e aí acabam ficando pelo caminho. Mas a maioria do núcleo é reconectada depois, é reagrupada depois, gravitacionalmente, e depois, primeiramente, ele reacreta o núcleo e, posteriormente, vai reacretando a massa do manto. As partículas que estão mais ou menos com uma velocidade relativa parecida com a velocidade relativa com a velocidade relativa menor que a velocidade do núcleo, e também que as partículas que estão dentro de uma esfera de influência desse corpo aqui, desse maior remanescente, segundo maior remanescente. E no final a gente consegue observar aqui que realmente a maior parte do corpo é constituída de núcleo ferroso. Aqui está um sumário, né, um gráfico com o sumário das simulações da SPH, em que cada círculo aqui é plotado significa o tamanho e a composição do segundo maior remanescente depois da colisão. Então, aqui cada gráfico representa o ângulo de impacto em função da massa do alvo e a velocidade de impacto normalizada pela velocidade de escape mútua, em função da massa do alvo também. E, basicamente, aqui, o vermelho, mudando de cor novamente, o vermelho representa a material de silicato do maior remanescente, segundo maior remanescente, e o azul representa a massa do núcleo, como é de se esperar. Aqui eu coloco a porcentagem no resultante do núcleo do maior remanescente, do segundo maior remanescente. E aqui no canto eu ploto a massa inicial do projétil, como ela começou a simulação, e como eu gostaria que ela terminasse, né? Como nós gostaríamos que terminasse essa simulação, que é o comparativo do Mercúrio atual, né? Aproximadamente 70% de núcleo e 0,055 massas da Terra em massa. Esse comparativo eu também plotei
aqui em cada círculo, né, para vocês observarem como cada resultado diferenciou do resultado que a gente gostaria de obter. Então, essa curva aqui representa justamente a primeira abordagem que a gente adotou, né, os ângulos críticos. Como eu tinha falado, não foi um resultado satisfatório, né? Como eu tinha falado, inicialmente do projeto inicial mudou muito pouco o resultado final, mudou uma quantidade de núcleo muito pouco, adotando esse primeiro conjunto de ângulos, e a gente pensou em diminuir, né, para aumentar a interação e aumentar o dano no projétil. E já na segunda abordagem que a gente adotou, os resultados já foram muito melhores, já foram bem próximos daquilo que a gente esperava, né? Com, por exemplo, aqui 7% acima da massa do atual mercúrio e com um núcleo já razoavelmente dentro do range que a gente queria que ficasse. Aqui são os mesmos resultados, a gente só não plotou os ângulos críticos, mas a gente colocou aqui a curva, e o que a gente pode observar desses gráficos é que, e a gente observou nos resultados, é que as colisões são altamente sensíveis à mudança de ângulo de impacto. Muito se pensava anteriormente que se a gente colocar mais velocidade de impacto, os resultados vão mudar drasticamente, então a gente tem que colocar, sei lá, falavam assim, 5, 6 vezes a velocidade de escape para produzir, para retirar a massa do manto. E não, a gente observou que mesmo com uma mudança drástica dos ângulos, as velocidades de impacto não mudam drasticamente, assim, como do mesmo jeito que mudam-se os ângulos. Então a gente observou que o fator que altera drasticamente o resultado final do projétil é justamente a geometria do impacto, né? Com uma geometria, você pode ter um resultado catastrófico sem necessariamente utilizar uma energia de impacto extremamente alta. E era justamente isso que a gente queria, né? Achar os parâmetros que fornecessem, que não exigissem um impacto, uma energia de impacto extremamente alta e fugisse dos padrões que a gente observava nas simulações de N-Corpus, né, dos discos protoplanetários. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu concluir que assim, é muito possível produzir planetas parecidos com Mercúrio utilizando através de uma colisão energética e de raspão. E para obter esses resultados, a gente, que era mais importante, como eu falei, era utilizar corpos de tamanhos similares, porque foi o que a gente observou mais durante as frequências maiores de corpos de colisões envolvendo planetesimais, protomercúrios do tamanho de Marte, foi com tamanhos de corpos similares. Então, era importante que a gente conseguisse reproduzir com esses corpos, e ao mesmo tempo, como eu acabei de falar, que a gente tivesse parâmetros de impactos também que não fugissem muito, que não fossem muito extremos e exigissem e escapassem também do escopo das simulações numéricas de N-Corpus. Então, a gente conseguiu obter essa primeira parte da problemática de Mercúrio. Já era sabido que as colisões elas entravam em conflito com as observações composicionais de Mercúrio, muito porque energias de impacto nessas condições, né, nessas colisões são muito altas, o que eleva a temperatura da superfície de ambos os corpos, e isso prejudica a presença de elementos voláteis na superfície de Mercúrio, por exemplo. Então, a colisão, a hipótese da colisão entrava em conflito, né, com as observações das composições químicas de Mercúrio. Mas a gente queria também, essa é uma parte do trabalho que a gente está desenvolvendo, é justamente propor que
a entrega de mercúrio, a entrega de voláteis, de elementos voláteis para Mercúrio, possa ter sido fruto de um processo posterior à formação da sua estrutura, como, por exemplo, o caso do bombardeamento tardio, que você tem ali a interação entre a interação, perdão, a interação entre os embriões planetários. Isso faz com que gere, então, uma o sistema fica conturbado, e com isso você tem novos cruzamentos de órbitas, você tem novos encontros próximos, e você também tem colisões. E nesse processo você pode ter entrega tardia de voláteis através de corpos que estão ricos em elementos voláteis. E como a gente pode observar aqui numa imagem feita pela sonda, pela missão Bepicolombo, da superfície de Mercúrio, é evidente que Mercúrio teve um processo colisional após a sua formação, né, por corpos pequenos, totalmente bombardeado. Então, essa hipótese casa justamente com as observações feitas da superfície de Mercúrio, e poderia responder a esse não empobrecimento de voláteis, de elementos voláteis na superfície de Mercúrio. Outra abordagem também que a gente poderia adotar para esse processo posterior seria também a entrega de voláteis pela passagem pelo periélio de cometas de regiões mais externas e ricos em voláteis. Então, o problema de Mercúrio, ele é intrigante nesse quesito, porque a problemática, se você adota uma hipótese, você não consegue responder uma parte do problema, mas se você adota outra, você também não consegue responder outras partes do problema. Por exemplo, hoje tem se adotado que tem se estudado que Mercúrio talvez passasse por um processo natural no início da formação planetária de partículas na fase de gás e poeira do disco, que os elementos de ferro, os elementos de silicato se separassem através das suas velocidades de orbitais e naturalmente se separassem e com isso formassem, dariam origem a corpos com uma composição maior de ferro e corpos compostos majoritariamente de silicatos, mas também não responde como que um corpo desse já composto majoritariamente de núcleo conseguisse escapar à última fase de formação planetária sem sofrer colisões, o que é muito difícil, que normalmente os corpos sofrem colisões, são acritados, e Mercúrio, sendo um corpo tão pequeno, poderia muito bem ser acretado a um outro corpo maior, ou sofresse colisões e acretasse corpos menores, ricos em silicatos. Então, fica sempre essa dicotomia, e por isso que o problema de Mercúrio é tão intrigante e ainda tem muito a se discutir a respeito. Então, essas são umas possíveis, a gente está estudando essas possíveis possibilidades, essas possibilidades para contornar o problema composicional de Mercúrio. Estamos abertos a novas ideias, se vocês tiverem algumas, fiquem à vontade para compartilhar. E eu termino meu trabalho aqui, termino a minha apresentação aqui. Agradeço a presença de todos que estiveram até agora me ouvindo. Legal, Patrick. Apresentação interessante. Bom, estamos abertos agora a perguntas, a comentários. À vontade, se quiser fazer uma pergunta para o Patrick. Por favor.
todo mundo entendeu tudo, Patrick. Ah, que bom. Apresentei bem, então. Nenhum comentário, pessoal? Oi, Elton, eu tenho um comentário, não sei se vocês estão me ouvindo. Desculpe, não vi, Ricardo, desculpe, Não, por favor. eu acabei de levantar a mão também. Oi, Patrick, muito bom trabalho mesmo, gostei. Obrigado, cara. Deixa eu te perguntar, não sei se eu perdi isso. Vocês chegaram a estudar a probabilidade de reacreção depois do impacto em Mercúrio, ou o impacto é energético o suficiente para você não ter essa possibilidade? Porque eu vi ali no seu filmezinho, pareceu assim realmente bastante energético para você não ter essa possibilidade de reacreção, mas vocês chegaram a acompanhar as partículas depois do impacto? Sim. Obrigado pela pergunta. Parte das partículas são acretadas pelo alvo, mas, assim, coisa de 1% das partículas são reacretadas pelo alvo. As outras demais, elas fogem a região e inclusive não são reacretadas pelo projétil. Boa parte não é reacretada, se perde pelo caminho. Algumas ficam ali entre os dois, e eu não sei se você reparou, mas tem uma boa camada de partículas que se... Perdão. Uma boa camada de partículas de silicatos que elas também são perdidas pelo projétil. Então, essas partículas aqui já não são mais reacretadas pelo projétil, porque elas têm a velocidade relativa menor e fogem também da influência desse corpo aqui, desse corpinho menor. Então, basicamente, todas escapam da região de colisão e só uma parte do projétil é acretado pelo alvo. Entendi, eu imaginei que poderia acontecer uma coisa do tipo, depois da colisão você tem uma formação de uma espécie de disco, assim, bem entre aspas, tá? Uma espécie de disco de partículas ao redor do seu alvo, e aí ele poderia tipo, acontecer uma chuva de partículas no alvo, entendeu? Tipo uma reacreção depois da colisão. Sim. E realmente, tipo, inclusive as partículas do alvo ficam em torno dele ali, elas saem, né, um pouco da região do entorno do alvo e saem, depois retomam, mas o alvo tem mais, né, tem mais influência nas partículas, e ele reacreta, basicamente ele permanece intacto após a colisão, e como eu falei, ele acreta 1% das partículas do projétil, mas realmente, é o que você falou, fica ali um disco, mas não é um disco que tem muitas partículas do projétil. O projétil realmente consegue escapar, em todas as nossas simulações, o projétil consegue escapar, inclusive as partículas de ferro conseguem escapar da região e da reacreção do alvo. Legal, Patrick, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo. Mais alguém? Mais alguma questão? Rafael, por favor. Patrick, obrigado pelo seminário, parabéns pelo trabalho, interessantíssimo. Valeu, Rafael. Eu só tenho uma curiosidade, por que você acha, esses resultados mostraram que a geometria é importante para gerar a fração de material pesado no Mercúrio, mas por que a geometria é importante? Ok. Foi justamente o que eu mostrei nesse gráfico aqui, né? A gente observou que mudando a região, o ângulo de impacto, você precisa mudar muito o ângulo de impacto para ter um resultado, uma diferença significativa. Se a gente mudasse basicamente somente a velocidade, talvez a gente não conseguisse obter o mesmo resultado, a mesma colisão, entendeu? Não sei se ficou claro. Mas... Esse ângulo de impacto, Patrick, traduz ele em que significa em termos de parâmetro de impacto, o que mudou? Ele chega mais próximo, mais distante, o impacto é mais... Entendeu? Eu acho que esse seria uma maneira de visualizar. Legal. Aqui você fala, né? Quando eu diminuo esse ângulo de impacto, diminuo esse ângulo de impacto, eu estou diminuindo esse comprimento de interação.
quanto mais interação com o alvo, que é muito mais massivo, quanto mais interação com ele, mais dano ele causa no projétil. Uhum. Então, as primeiras abordagens que a gente adotou, a gente tinha um pequeno comprimento de interação que não estava causando tanto dano na estrutura do manto. A gente precisava que o projétil entrasse mais dentro literalmente isso, entrasse mais dentro do alvo, para que ele tivesse mais interação e, consequentemente, tivesse mais perda de material, sem necessariamente que a gente elevasse drasticamente a velocidade de impacto. Que é justamente o que esse gráfico mostra, né? Tipo, por mais que você diminua o ângulo de impacto, entre mais dentro do alvo, você não tem um acréscimo gigantesco de velocidade de impacto. Evidentemente que se você utilizasse aqui, sei lá, um ângulo de impacto o menor possível, você conseguiria obter, por exemplo, utilizando uma velocidade muito maior. Né? Tipo, se eu adotasse esse ângulo de impacto e adotasse uma velocidade de impacto muito grande, evidentemente que eu conseguiria arrancar mais dano do projétil e arrancaria mais material do manto. Mas a gente quis obedecer justamente às leis de escala que fornecem justamente as menores velocidades para a colisão, para obter aquele determinado resultado. Não sei se ficou claro. Ficou claro, ficou claríssimo. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Patrick, tem também, né, essa ideia como você falou, né, se você colocar uma velocidade bem alta, você vai conseguir gerar, mas isso não é realista com relação às simulações de N-corpos, né, os impactos que você tem. Exatamente. Então, tem que procurar velocidades não muito altas, que são mais realistas, né? Então, exatamente. Aí é achar esse meio termo, né? Exatamente. Legal, legal. Ok, alguém mais? Mais alguma coisa? Eu só comentar, Patrick, você falou da missão Bepi Colombo, você sabe dizer em que estágio que está essa missão? Eu acho que a missão fez o segundo flyby, acho que de 6 flybys que eles iam fazer, pela superfície de Mercúrio, acho que agora em julho, se eu não me engano, se alguém me corrija se eu estiver errado, fez o segundo flyby. Eu não tenho certeza se os dados da missão já foram liberados, mas... Ela não vai orbitar Mercúrio, né? Só vai fazer flybys, né? Isso. São 6 flybys ao total, se eu não me engano. Certo, certo. Então tá bom. E eles devem trazer informações mais precisas sobre essa relação manto-núcleo? Com certeza, com certeza. Inclusive sobre a composição química, né, desses elementos voláteis na superfície de Mercúrio deve ou, né, corroborar as observações da Messenger, mas não deve alterar significativamente, por exemplo, a composição de núcleo manto do Mercúrio. Acho que deve confirmar. Talvez traga mais informação sobre a superfície, essa questão de ter voláteis, né? Talvez. Sim, informações talvez mais detalhadas. Né? Dessa parte. Exatamente. Ok. Legal. Então, o trabalho tem a ver com missão que está em curso, né? Isso é muito bom. Legal. Ok, mais alguém? Algum outro comentário? Alguma pergunta mais, Patrick? Então, acho que é isso aí, Patrick. Muito obrigado. Acho que foi bastante interessante. A apresentação foi muito legal. Legal. Eu que agradeço. Hein?